Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre os determinantes sociais em saúde, certo? E aí, quando a gente fala de determinante social em saúde, a gente lembra de dois autores e a gente corrobora também com a nossa Lei 8080/90 no seu artigo 3º. Vocês lembram lá do nosso artigo 3º que fala sobre determinantes e condicionantes de saúde, certo? E aí, os determinantes sociais, ele, assim como a história de saúde, né, pública no nosso país, ele veio se transformando, né? A OMS, ela começou-se a falar, né, sobre o conceito ampliado de saúde, que tira, né, o modelo biomédico, né, que era a saúde, ela era determinada como ausência de doença, né, processo fisiológico. E a gente sabe que pela nossa Constituição Federal, pela nossa Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, ele amplia esse conceito, corroborando com a OMS, tá? Então, como cobra lá no nosso edital, tá certo? Aqui a gente tá para tratar, tá certo? O que a IBFC, ela gosta de cobrar em prova quando cobra esse assunto, tá, pessoal? O nosso objetivo aqui é esse, tá? E aí, né, quando se fala assim em determinantes sociais de saúde, a gente começa a falar nas diversas definições de determinantes sociais de saúde, o DSS, né, que expressa com maior ou menor nível de detalhe o conceito atualmente, né, bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho do indivíduo e de grupos da população está relacionado com a situação de saúde, os determinantes sociais e estão, né, relacionados às condições em que uma pessoa vive ou trabalha, certo? Então, para fins de prova, a gente precisa entender, tá, nesse conceito ampliado, que o nível de saúde da população, elas são baseadas em fatores determinantes e condicionantes de saúde, onde tem os determinantes social, bem como, né, as condições com que a pessoa vive e como elas trabalham. Tudo isso influencia, tá, para o seu processo de saúde, tá? Então, isso precisa estar bem na cabeça, porque quando a IBFC ela cobra na questão de prova, ela começa a cobrar certa historinha, exatamente como está esse enunciado, né? As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressa com maior ou menor nível de detalhe o conceito, amplamente bastante generalizado, das condições de vida e de trabalho do indivíduo e de grupos da população. E aí eles vão pedir para vocês descreverem quem são esses determinantes, tá? E aí, os determinantes sociais de saúde, né, são os fatores sociais, econômicos, culturais, éticos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Então, todos esses fatores, seja ele social, seja econômico, cultural, ético, racial, psicológico e comportamental, todos esses fatores influenciam no nosso problema de saúde e seus fatores de risco na nossa população. E aí, os determinantes sociais que influenciam a ocorrência de problemas na saúde, seus fatores na população e seus fatores de risco na população é a moradia, a alimentação, o emprego, a renda e a escolaridade. Voltando aqui para a prática, né, como é que a gente, né, os estudiosos em saúde coletiva, toda pesquisa, gente, na área da saúde, né, a gente pega os modelos proximais, mediais e distais, né? Na minha tese, na minha dissertação do mestrado, eu trabalhei com blocos, né? O bloco distal e o bloco proximal, né? E o intermediário, certo? E aí os fatores sociais,
ele fica na coluna mais distal. E a gente vai ver aqui os expertises em saúde coletiva que eles defendem isso. Por isso, quando a gente vai organizar, né, o material para fim de pesquisa, a gente precisa colocar, né, os fatores sociais, como moradia, alimentação, emprego, que isso ele influencia, né, para considerar que uma população ela tem mais risco ou não de uma determinada doença, né? Vamos pensar uma população que mora em um local que não tem uma boa alimentação, que não tem uma renda adequada, né? Ela tem mais risco de desenvolver problemas gastrointestinais, diarreias, né? Doenças, né? Que por muitas vezes ela não está, né, dentro de uma população que tem uma condição de vida melhor, né, que tem uma moradia com saneamento básico, onde tem uma renda, um emprego, que ela possa garantir uma alimentação adequada, onde tem uma escolaridade, né, adequada. Na minha pesquisa do mestrado, ela mostrou que as mães, né, adolescentes, tinham mais risco de terem bebês com NIRMIS neonatal. Então, foi muito interessante a minha pesquisa. Quem tiver interesse depois de ler, né, ela foi publicada em uma revista A2, né, e foi muito gratificante trabalhar com os fatores determinantes sociais dentro de uma pesquisa de mestrado, tá? E aí, né, voltando aqui para o nosso mundo do concurso, a IBF, se ela não ficar atrás, ela cobra quais são esses determinantes sociais na prova, certo? E vocês precisam entender, tá? Que os problemas sociais, elas vão desde moradia, alimentação, emprego, renda e alimentação. A nossa, né, Lei Orgânica da Saúde, ela define os determinantes sociais de saúde, que aí eu gosto até de fazer aquela historinha, né, contar a historinha para vocês, de criar uma cena, né? Eu preciso, para eu ter saúde, eu preciso ter um meio ambiente adequado. A gente vê, né, quando o nosso clima, né, tá muito quente, então começa a desenvolver problemas respiratórios em criança, enfim, várias outras doenças, né, que o meio, ela contribui, certo? Então, para eu ter saúde, eu preciso ter um meio ambiente adequado, tá? Com saneamento básico, e com isso eu tenho uma moradia bacana. E quanto, né, para eu ter uma moradia massa, num bairro massa, eu preciso ter uma renda legal, né? E para eu ter uma boa renda, eu preciso de educação. E aí, com a educação, eu tenho uma moradia, né? Eu tenho um trabalho bom que vai me dar uma boa renda, eu tenho uma alimentação adequada, eu vou ter acesso ao transporte, eu vou ter condições de pagar uma academia e fazer uma boa atividade física, eu vou ter condições de ter lazer, né? E acesso aos bens e serviços essenciais, tá? Então, esses são os determinantes sociais da saúde que está descrito lá na nossa Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080/90, tá bom, pessoal? E aí, né, a gente já, inclusive, já resolveu questões de prova. A banca, a IBFC, ela cobra exatamente o que eu acabei de falar no slide anterior, tá? E a Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, criou em 2005, nessa comissão, que ela tem como objetivo, né, dela produzir o conhecimento e informações sobre determinantes, né, de saúde, sociais de saúde, apoiar o desenvolvimento da política e programa para a promoção da equidade em saúde, promover atividades de mobilização da sociedade civil para a tomada da consciência e atuação sobre os determinantes sociais de saúde. Então, grifem esses slides, tá, pessoal? Bota um QPzinho, porque a IBFC ela pode cobrar o objetivo, né, da comissão sobre determinantes de saúde, e vocês vão lembrar, né, desses 3 objetivos. E conforme essa comissão, né, diversos são os modelos que procuram esquematizar a trama de relações entre diversos fatores estudados
através desse diverso enfoque. Esse modelo, né, adotado pela comissão, e aí perdoa o meu inglês, são desses dois autores. Esses autores são os que mais caem em prova, seja qualquer banca de concurso, a IBFC não é diferente, tá? Então, eles cobram o modelo de Darwin-Wilson, perdoe meu inglês, pessoal, mas é péssimo. Inclui, né, que os determinantes sociais de saúde dispostos em diferentes camadas, desde uma camada mais proximal dos determinantes individuais até a camada mais distal, onde se situa os macrodeterminantes. E aí eu trouxe para vocês aqui a descrição geográfica do modelo deles, né? Onde ele diz que a idade, sexo e fatores hereditários influenciam no nosso processo de saúde, né? Bem como o estilo de vida, né? O nosso estilo de vida, né? Se a gente tem um estilo de vida sedentário ou se a gente pratica exercício físico, né? Isso também faz parte, né, da camada proximal, né, dos determinantes de saúde e doença. A rede social e econômica, ela já vai se distanciando, né? Veja que se divide em algumas camadas, né? Em 4 camadas, na verdade 5, né? Mas aí a camada que é mais próxima da idade, sexo, fatores hereditários, é o estilo de vida e, né, dos indivíduos. A IBFC ela já cobrou, né, a camada mais proximal, e aí vocês vão lembrar que a camada mais proximal é o estilo de vida dos indivíduos, e a camada distal, a camada mais distal, são os conhecimentos socioeconômicos, culturais e ambientais em gerais. A penúltima camada, né, distal, está relacionada à produção agrícola e de alimentos, à educação, né, o trabalho, a condições de vida e de trabalho, o desemprego, a água e esgoto, os serviços sociais de saúde e habitação. Então, às vezes eu acho muito interessante em olhar essa descrição gráfica, que às vezes problemas do nosso trabalho, ele acaba influenciando mais, né, na nossa vida do que mesmo o nosso estilo de vida, né? Principalmente a gente da área da saúde, a gente não tem um estilo de vida tão bem adequado, né? A gente muitas vezes tem má alimentação, dá muitos plantões noturnos, né? Excesso de carboidrato, e aí isso acaba prejudicando. Então veja que o estilo de vida do indivíduo, ele está na camada mais proximal, né, dos determinantes sociais de saúde, partindo posteriormente para a rede social e comunitária, depois as condições de vida e trabalho, e depois as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Galera, essa descrição gráfica, tá? Aí é um biju, tá certo? Para a prova de vocês. Quando a IBFC cobrar sobre determinantes sociais de saúde, ela vai cobrar o modelo de Darwin e Whitson, né? E aí esse modelo, tá certo? Algumas vezes eles perguntam quais as camadas mais distais e as camadas mais proximais. Então, põe esse modelinho, salva aí na tela do seu computador, do seu telefone, né? Bota aí um QPzinho, certo, pessoal? Enfim, salva com carinho essa imagem, porque quando a IBFC cobra, ela vai cobrar ela, né? A Fundação Carlos Chagas já cobrou também perguntando qual era a camada mais proximal e mais distal que influencia no processo de saúde, tá? Então, essa é a memória gráfica, tá certo? Ideal para que você não erre na prova de vocês, tá bom? E aí, na base, né, do modelo, o indivíduo está na base do modelo com as suas características individuais de idade, sexo e fatores genéticos. Evidentemente, exerce influência sobre o seu potencial e suas condições de vida. A camada intermediária externa, gente, é exatamente assim que a IBFC cobra. Ela pergunta a base, ela pergunta a camada intermediária externa, e ela pergunta, né, a camada seguinte, certo, gente? E os próximos níveis, tá? E aí,
né? Eu quero que vocês fixem bem nesses três slides que eu passei para a gente fixar bem, tá? Na camada imediatamente externa, o aparecimento do acompanhamento do estilo de vida individual. Esta camada está situada no limiar entre os fatores individuais e os determinantes sociais de saúde, já que os comportamentos, muitas vezes, entendido apenas como de responsabilidade individual, depende de opções feitas pelo livre arbítrio das pessoas. Na realidade, pode também ser considerado parte dos determinantes sociais de saúde, como informações, propagandas, pressões dos pares, possibilidade de acesso a alimentos saudáveis, espaços e etc. Na camada seguinte, né, destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cujo maior ou menor riqueza, né, expressa o nível de coesão social, né, como vimos, que é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo. No próximo nível, estão representados fatores relacionados às condições de vida e de trabalho, disponibilidade de alimentos, de acesso, de ambiente, de serviços essenciais como saúde e educação, indicando que as pessoas em desvantagens sociais correm um risco diferenciado, criado por condições habitacionais mais humildes, exploração, né, exposição às condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor aos serviços. Aqui nesse nível que a gente tenta, nós da expertise em saúde coletiva, né, tenta promover a equidade, né, para que essa população ela não corra, né, por esses riscos. E no último nível, né, está situado os macrodeterminantes, que é relacionado às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade, o que possui grande influência sobre as demais camadas. De novo, né, o modelo, certo? Veja que são cinco camadas. E aí eu quero que vocês vá para a prova da FAGFO, tá certo? Com essas 5 camadas bem descritas na cabecinha de vocês. Os determinantes estruturais são entendidos como motores estruturais das condições de vida e se aproximam ao conceito de determinantes distrais ou macrodeterminantes econômicos e sociais. Exemplos, né? A distribuição da renda, a discriminação, por exemplo, baseada em gênero, classe, etnia, deficiência, orientação sexual. E a existência, né, de estruturas políticas ou de governança que reforce, ao invés de reduzir as iniquidades relativas ao poderio econômico. Os determinantes intermediários, né, são os determinantes que referem ao conjunto de elementos categorizados em fatores comportamentais e fatores biológicos, circunstanciais e materiais, que é a condição de vida, né, do trabalho, a disponibilidade de alimentos, moradia, e fatores psicossociais, né, que ainda influencia o sistema de saúde e coesão social. Até eu brinco, às vezes, quando eu estou dando aula, né? Tem coisa para deixar a gente mais tenso, pessoal, do que a questão do vínculo empregatício, né? As condições inapropriadas de trabalho, de renda, né? E isso acaba prejudicando também o acesso, né? A questões básicas, como moradia, alimento. Então, isso faz parte dos determinantes intermediários, né? Corroborando com o modelo, né, estudada aqui no modelo gráfico, certo? Desses dois autores. A OMS, né, também em 2011 recomenda a adoção de 3 temas relacionados aos determinantes sociais de saúde, que é reduzir as iniquidades em saúde, né, é um imperativo moral, é essencial melhorar as condições de saúde e bem-estar, promovendo o desenvolvimento e alcançando objetivos gerais no campo da saúde,
E aí o Brasil, né, ele tem pesquisa sobre o desenvolvimento sustentável, né, os 13 marcos lá do desenvolvimento sustentável, que corrobora, né, dentro dos eixos com a saúde, aí vem com a premissa de reduzir a mortalidade materna, né, reduzir a mortalidade infantil, e aí vai, né. É necessário promover as ações em uma série de prioridades sociais que estão para além do campo da saúde e que depende de melhores níveis de igualdades em saúde. Por isso, gente, quando a gente lembra lá do nosso artigo 12 também, além do nosso artigo 3 da nossa Lei 8080, a gente lembra do nosso artigo 12 da Lei 8080, que ele fala das ações intersetoriais. Aí a gente já sabe que para se ter saúde, né, o SUS sozinho ele não consegue. A gente precisa também das ações intersetoriais, que é para que a gente consiga desenvolver, né, as ações de saúde, porque ela vai muito além do processo de ausência de doença. E aí as políticas, né, em relação aos determinantes sociais de saúde devem estar firmemente apoiadas em 3 pilares: a informação, a intersetorialidade e a participação, que podem ser compreendidas, né, nas seguintes formas, tá? A informação, como é que eu vou ter informação? Através da epidemiologia, para entender o que está acontecendo no meu ambiente, para entender como é que está a saúde da minha população. O serviço de epidemiologia me dá, né, amparo para que eu possa classificar como é que está os meus fatores determinantes e condicionantes de saúde, a intersetorialidade, visto que eu não consigo fazer saúde sozinho, né, só com o SUS. Eu preciso de outras camadas da sociedade, né? E a participação, que pode ser compreendida das seguintes formas, e aí a gente vai passar aqui, né? Através de evidências científicas, que ao desvendar os mecanismos através dos quais as causas básicas produzem as iniquidades em saúde, nos indica onde e como devemos intervir para reduzir as iniquidades sociais. Certo, professor? Por isso que é tão importante em pesquisa científica, principalmente para a gente da saúde, colocar, né, todas as camadas para que a gente possa identificar onde é que está o problema, né? E aí eu coloco aqui, gosto de citar exemplos da prática, pessoal, mas isso aqui tá cá em prova, tá? A IBFC costuma cobrar, a VUNESP também, tá? Mas o foco aqui é a IBFC, tá? A coordenação intersetorial para articular os esforços de diversos setores relacionados aos determinantes sociais de saúde, visto que a gente já entendeu quais são os determinantes sociais de saúde, né? Então precisa dessa coordenação intersetorial e a ampla participação social, que garanta o apoio político para a redistribuição de poder e recursos, certo? Pronto, e é isso, pessoal, uma aulazinha super tranquila, curtinha, né? Que é que eu quero que vocês levem para o coração de vocês? Aquele modelo, né? O modelo gráfico dos fatores determinantes e condicionantes de saúde, bem como lembrar que essas ações, elas são trabalhadas de forma intersetorial, né? Que você lembra lá do nosso artigo 12, da nossa Lei 8080, e também o nosso artigo 3º da nossa Lei 8080, certo, pessoal? E aí, eu vou encerrar a aula, tá? A partir de agora, eu vou tratar, certo? Da Política Nacional da Atenção Básica, certo? Eu vou mandar o material para vocês amplo, tá? Mas aí vou fazer de forma bem bisurada aqui para vocês o material, tá bom? Até porque o tempo tá, né, tá perto aí da prova da gente, né? Da nossa fase de forma. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço.